Pessoal, vamos lá? Bora. Ainda temos que falar um pouquinho do livro de Romanos, tá? A carta da Igreja de Roma foi fundada provavelmente após o dia de Pentecostes, proeminente da capital do Império Romano, não sendo conhecido seu fundador, porém com um bom número de membros na época em que a carta foi escrita, sendo que esses últimos mesclavam entre si, entre ex-judeus e ex-gentios convertidos. Então, por ser uma igreja que continha judeus e gentios, ela tinha alguns sérios problemas. Qual a mensagem da carta de Paulo aos romanos? A mensagem da graça para a igreja em Roma. Tá? Paulo vai falar sobre a pecaminosidade do homem e a justificação pela fé. Nessa carta é abordado o tema mais importante, é o cerne, da doutrina cristã. A justificação pela fé é que o ato de Deus de justificar gratuitamente, declarar-nos justos, inocentes e livres da condenação do pecado. A carta aos Gálatas também vai falar muito sobre isso e nós vamos percorrer. Quem pode abrir aqui em Romanos 15, 30, versículo 15, 30 e 31? Um ponto importante aí do livro de Romanos. Quem pode ler? Depois quem pode ler aqui, ó, Romanos 10, 12 e Romanos 1, 18 a 32. Vamos entender um pouco a carta de Paulo aos Romanos. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Paulo era apóstolo, mas você notou que Paulo ele precisava de oração? Ele diz: orai por mim. Tem muita gente arrogante que acha que não precisa que ore por ele. Paulo pedia à igreja que orasse por ele, que intercedesse. Hoje, o grande erro de muitos líderes é ele não ter uma equipe de intercessão, um grupo de intercessão, que interceda por ele, porque os ataques maiores vêm aonde? A liderança. E se essa liderança não tiver um grupo de oração, uma equipe de oração, uma equipe de intercessão, ele pode sofrer os ataques do inimigo duramente e até sofrer uma queda. Então, Paulo, ele sabia disso e ele pede então, que orasse por ele. Por que ele pediu que orasse por ele? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. E que esta minha administração em Jerusalém faça sejam bem aceitas aos santos. Paulo ia levar a oferta para Jerusalém e tinha gente que ia criticar porque ele estava levando a oferta. Porque a oferta vinha da mão de gentios. Tinha tudo isso. Quem pode ler Romanos 10, 12? E versículo 15, nós já lemos esse versículo, mas vale a pena recordar. Paulo apresenta o Evangelho, Quem pode ler? 10, 12. Portanto, não há diferença entre os judeus e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será? Então, Paulo queria que todos fossem salvos. Todos. Era alcançar a todos. Enquanto os judeus tinham na cabeça que só eles eram salvos, Paulo queria que todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê, E aí na igreja de Corinto tinha um outro problema que é atual para os dias de hoje. 1 Coríntios 1, 18 a 32. Lê só o 18, 19 aí. Vamos abrir aí. Romanos, Perdão, falei Coríntios? Aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. 19 também? 19.
Lê o versículo 25. Versículo 25? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, Amém. que é bendito eternamente. Amém. O que estava acontecendo aqui? Paulo vai falar aqui sobre o homossexualismo. Você sabia que todos os imperadores de Roma, com exceção de Júlio, todos eles eram homossexuais? Todos, Nero, todos eles, todos os imperadores foram homossexuais. E havia isso desde lá de Alexandre também, no Império, né, Medo-Persa, grego-macedônico, né, no caso de Alexandre o Grande, e aqui vai falar, vai combater o homossexualismo, vai falar que mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhança de imagens de coisas corruptíveis, como aves, répteis. Hoje na Índia, por exemplo, adoram 33 milhões de deuses, onde o macaco é um deus, a vaca é um deus, o mosquito é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus, o macaco é o deus Hanuman, Ganesh é o deus elefante, o rio Ganges é um deus, o mosquito para eles é um deus. Eles não matam o mosquito porque às vezes temem também que pode estar matando um bisavô, um avô que reencarnou no mosquito, então não mata o mosquito. O rato é um deus. 33 milhões. Na Índia, isso Na aí. Índia. A Índia tem quase mais de 1 bilhão de habitantes, um pouco mais de 1 bilhão. Então, são entre quase 900 milhões, 900 milhões são hindus, uma religião que não tem líder, não tem nenhum líder, os hindus, não existe um líder maior, e eles adoram 33, o sol é um deus. Tem gente que fica o dia inteiro com o rosto no sol, o sol queimando, formando bolhas para adorar o deus sol, né? E Ganesh, o rio Ganges, para você ter uma ideia, é um deus. Muitos famosos já foram no rio Ganges, e todo hindu tem que pelo menos uma vez por ano tomar um banho no rio Ganges e beber a água do Ganges. E o Ganges é um rio que desce o esgoto da cidade, é o único rio da cidade, Varanasi, desce o esgoto. E ali também, se não bastasse isso, eles cremam os corpos na beira do rio Ganges e jogam as cinzas no rio Ganges. Mas achou que era na mão. Os corpos ficam boiando lá mesmo. Ficam boiando mesmo, pode procurar na internet que você vai ver muitos corpos Não boiando. tem condições de pagar, né? Cremação, eles soltam os o urubu lá em cima. Vai comendo, né? E por que eles tomam banho e bebem água? Tomando banho estão se purificando por fora, bebendo, purificando por dentro. A vaca é a mãe da humanidade. Mas eles viram na Bíblia, eles viram na mão. A vaca é conhecida como a mãe da humanidade também. Se uma vaca entrar na sua casa, você tem que queimar flores, pôr flores, queimar incenso, adorar ela. Teve uma vaca que sentou na frente do banco, ninguém recebeu naquele dia. Só a vaca saiu de lá, porque ela é a mãe da humanidade. E quando ela urina, eles também pegam a urina da vaca, eles jogam um pouco no corpo e bebem também, porque acredita que fica por dentro do corpo. Tem um missionário que lá na Índia, né? Na Índia falou assim para o missionário, né? Ele se converteu e falou: missionário, é verdade que lá no Brasil vocês têm um altar para vaca? Ele falou: tem. Como que chama? Ele falou: churrasqueira. E falou: como que é? Ele falou: você não está preparado para conhecer. O dia que você estiver preparado, eu te falo o que é a churrasqueira. Vamos lá. Então, aqui, esse Romanos 8 aqui, diz aqui, será que isso aqui tem a ver com os nossos dias, irmãos? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador? Adoraram mais a criatura do que o Criador? Hoje, tem pessoas que seguem líderes, não seguem a Jesus. Se o líder cair, ele cai. Se o líder cair, ele cai. Se o líder sair da igreja, ele sai, porque está firmado no líder, não está firmado em Jesus. Mas Jesus ficou na igreja ainda, por que ele sai? Né? Então, são pessoas firmadas em líderes. E aí vai falar sobre o homossexualismo também, né? Vai falar que fizeram torpeza, homem com homem, mulher com mulher, estão cheios de iniquidade, inveja, homicídio, contenda, engano. Então Paulo vai falando tudo o que estava acontecendo ali na igreja de Roma. E no capítulo 3 está um dos versículos mais importantes, né, de toda a carta.
no capítulo 3. Talvez o versículo mais importante da Bíblia. Capítulo 3, 21. Deixa eu aberto Romanos aí. Aqui vai dizer no capítulo 21, mas agora se manifestou sem a lei, justiça de Deus, tendo testemunho da lei do profeta. E aqui vai dizer assim, ó, versículo 23 vai dizer que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos que o homem pecou, mas a Bíblia vai dizer que a nossa justificação, o versículo 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, o homem não é salvo hoje pelas obras da lei, não é praticando a lei que eu vou ser salvo. Porque, primeiro, que ninguém conseguiu cumprir a lei. Conseguiu? Não. Vamos pegar os fariseus. Os fariseus eram exímios cumpridores da lei, né? Não é? Dizia não matará, o que eles fizeram com Jesus? Cumpridor da lei. Falar que não, a lei falava que não podia mentir. O que eles fizeram com Jesus? Mentiram. Falando que ele inventaram calúnias contra Jesus. Né? Que ele tinha blasfemado contra o templo, que ele não sei o que. Pagaram os romanos para falar que o corpo dele desapareceu. Mentiram. Então a lei estava enferma, a lei não podia salvar, a lei não podia, jamais nós poderíamos ser salvos pela lei. Então hoje nós somos salvos como nós somos salvos? Através da fé. Na graça através da fé. Pela graça de Deus através da fé. Então não é pela lei, a lei estava enferma, a lei estava doente. E quando nós, aqui capítulo 6, versículo 11, aqui ó, capítulo 6, versículo 11 vai dizer assim: assim também os considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Agostinho que exemplificou bem isso, né? Sabe que Agostinho, antes dele se converter, ele era maniqueísta, ele era devasso, ele foi um homem que viveu uma vida desregrada, de prostituição, e ao ponto de um dia, Agostinho ele chega a dizer que ele estava morto, que ele levava no seu bolso um atestado de óbito. Baseado nesse versículo aqui, né? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos. Agostinho dizia, eu levo no meu bolso o atestado de óbito, eu estou como morto e vivo em Cristo. Isso aí é uma história lá no Rio de Janeiro, uma mãe, né, do soldado falou que o soldado no Rio de Janeiro, policial, ele sai todo dia com o atestado de óbito no bolso. Né? Todo dia sai com o atestado de óbito. E aí então Agostinho, ele um dia passando na rua, conta o historiador, que ele passando na rua, uma das prostitutas, que Agostinho costumava se deitar com ela, saiu gritando atrás dele, Agostinho! Agostinho! Chamando ele, Agostinho! E até que conseguiu alcançar, né? Ele falou, sou eu! Você não se lembra de mim? Sou eu! E Agostinho disse, você é você, mas eu não sou mais eu morri. O Agostinho morreu. Tenho no meu bolso um atestado de óbito. E ele disse, como Paulo disse, não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. O velho Fernando tem que ficar pregado na cruz, irmão. E interessante que a cruz, você já notou que a cruz não dá para olhar para trás? Quem está na cruz não consegue olhar para trás. Ele não vai conseguir olhar. Por isso que Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás fica olhando para o alto, né? Então o velho, né? Dr. Walter está na cruz. A velha Arielle está na cruz. Velho Júlio, pastor Cícero, está lá na cruz. Crucificado. Estou crucificado com Cristo. E aqui vai dizer assim, ó, porque por quanto ter morrido uma vez, né? De uma vez para o pecado. Só que esse velho Fernando, de vez em quando ele quer descer da cruz. De vez em quando ele está fazendo assim lá com o prego. Agora eu desço daqui. Quando que a gente faz isso? Pois é no trânsito.
Camarada cortou sua frente. O camarada cortou sua frente, meu irmão. Aí o velho homem já baixa o vidro e... Ei! Tá vendo? Velho homem. Um dia... Tem que chegar assim. Sabe o que aconteceu comigo um dia? Aconteceu mesmo. Era pai meu. Era o meu pai. Era um pai meu. E eu passei um pouco o pai. E quando eu passei, eu quase bati no carro da frente. Aí tinha um outro carro assim, o trânsito parou, ele parou, eu aproveitei aquela oportunidade para baixar o vidro e pedir perdão, né? Eu errei. Acho que a gente tem que reconhecer, o cara vai me xingar, mas vou pedir perdão. Abaixei o vidro assim, escutei, você não viu que dava. Aí eu abaixei, era o irmão da igreja. Ô pastor! Tem que fazer o dízimo. Aí fez assim, congelou aquele sorriso assim, congelou assim. Aí senhor, tá nervoso, irmão? Tá nervoso, né, pastor? Então, Deus abençoe. Mas é um velho erro, ele de vez em quando ele. Não foi Lutero que falou, né? Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, de vez em quando você tem que ficar crucificando ele lá, porque ele quer descer dali. Estamos crucificados. O velho homem tem que morrer e vivermos em novidade de vida, né? Novidade. Mas um dos textos mais lindos que eu amo é Romanos 8, né? Não tem como não gostar de Romanos 8, né? Quando diz 32, por exemplo, versículo 31, né? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, Romanos 6. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é lindo, irmãos, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor, está falando do amor de quem aí, irmãos? Amor de? Eu já falei aqui que tem 3 formas de amar a Deus, né? A primeira forma é da forma que amou Jacó. Qual é o amor de Jacó? O amor de Jacó é um amor condicional, um amor que impõe condições. O que ele diz lá em Gênesis 28? Gênesis 28 ele diz assim: se o Senhor me der água para beber, se indica condição, né? Se o Senhor me der água para beber, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me fizer em paz voltar à minha casa, porque tinha feito uma bagunça na casa do pai, enganou o pai, enganou o irmão, enganou Isaac, enganou Esaú, né? Ele, se o Senhor fizer tudo isso, ele será o meu Deus. É um amor condicional. Você vai lá em tal lugar? Se der certo eu vou, é condição. Jacó só se converteu mesmo no Val de Jabó, quando ele lutou com o anjo. Ali Jacó teve um encontro. Até aqui o amor de Jacó era condicional. E o amor de Pedro? O amor de Pedro é um amor interesseiro, né? Interesseiro. Estava pensando que havia uma padaria. Interesseiro. Não é interesseiro. Por quê? Ele pensou que ia abrir padaria, abrir peixaria, até que ele viu um jovem rico e falou assim: o que eu devo fazer para herdar o reino dos Deus? Isso é dos mandamentos. Isso aí eu sei desde a minha infância. Então só falta uma coisinha. O que é? Vende tudo que você tem, dá para os pobres. O Pedrão pensou: rapaz, ainda que eu obedeço peixaria, 5 padaria. Eu estava até pensando em colocar assim, PPP. Padaria, peixaria do Pedro. Mas se ele só abrir uma rede peixaria Galileia, e se ele mandar eu abrir todas essas peixarias e vender tudo para o pobre? Aí Pedrão chegou, fez uma reunião com Jesus e falou assim: vem cá, eu deixei tudo para te seguir. Aí gritou, até minha sogra, que eu amava tanto a minha sogra. Eu amava tanto a minha sogra. O que é que eu vou ganhar com isso? Interesseiro, não é? Onde está a minha parte nesse negócio aí? Onde que eu entro com o lucro? Qual que é o meu lucro? Te ajudo na campanha, mas o que eu vou ganhar? É esse, né? O que eu ganho? Aí Jesus falou: Pedro, aquele que largar pai, mãe, irmãos, por amor de mim,
vai receber 100 vezes mais a vida eterna. Pedro falou, onde que eu assino o contrato? Mas só não falou largar só. Não falou, agora o amor de Paulo era um amor o quê? O de Paulo era um amor ágape. Você viu aí? Um amor ágape. Por que um amor ágape? Ele disse, olha aqui, versículo 35, quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Versículo 38, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor verdadeiro, o amor ágape. Mas vamos entrar na carta de Gálatas, porque eu quero falar dos Gálatas, senão eu não vou conseguir falar, tá? Bom, vamos lá. Os Gálatas, a carta aos Gálatas, a igreja que estava onde? Que cidade? Na Galácia, né? Os Gálatas. Os Gálatas, tá? O fundamento da graça pela graça libertadora. Nesse capítulo abordaremos a carta de Paulo aos Gálatas, que o apóstolo defendera seu ministério bem como seu evangelho. O povo de Gálatas estava dizendo assim que Paulo não era apóstolo. Por quê? Por que ele não era apóstolo? Ele não é apóstolo porque ele não tinha visto Jesus, lembra? Só é apóstolo quem viu Jesus. Há quem defenda também, sabe que tem uns que usam os versículos, e tem umas bases bíblicas, nós vamos falar isso mais para frente, para defender que existe apóstolo. Tá? Depois eu vou te mostrar as bases para isso também. Vamos lá. Ele vai dizer o que? O capítulo 2, versículo 15 e 16. Havia um problema entre os judeus e os gentios. E Paulo vai dizer que o homem não é salvo pela lei. Aí já começou um problema com os judeus. Mas que o homem é salvo pela graça. Que o homem... que a lei não poderia salvá-lo. Você lembra do fariseu? A ideia era bem essa, irmão, do fariseu e do publicano. O fariseu batia no peito e dizia: sou um homem reto, sou um homem íntegro, sou dizimista, eu sou fiel, dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Sou o cara, eu cumpro a lei. Aí o outro publicano dizia assim: eu sou um pecador, sou digno nem de estar aqui. Porque na verdade ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém. A lei estava enferma, a lei estava doente. Sabe, irmãos, isso aí, quando a pessoa entende o que é justificação, que nós somos salvos pela fé, pela graça, não é pela lei, não é pelas obras que nós fazemos, não é pelas obras. Tem gente que pensa, não, porque eu jejuo, eu oro, eu me santifico, eu vou ser salvo. Não é por isso. Não, é porque eu jejuei, porque eu oro, porque ainda começa a meter o pau em quem não faz. Não, aquele lá, você viu aqueles irmãos lá? Você viu os irmãozinhos da igreja que estavam lá? Achando que a obra dele, a Bíblia diz que as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia. Não é pelas nossas, a Bíblia fala, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Você só é salvo pela graça. Aí é onde que a pessoa entra em conflito. Por exemplo, ele ora, ele viveu uma vida desregrada, aí ele começa a orar, ele jejua, ele observa a palavra, ele vai na igreja, ele participa dos cultos, ele ajuda, faz evangelismo, ele começa a orar: Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Aí vê o irmão que está com a vida toda torta, recebe. E ele que está ali louvando, adorando, servindo, escovando o urubu. Ficou escovando o urubu, como diz. Aí ele bate no peito e fala assim: mas por quê? Se eu sou fiel, se eu sei o quê? Se é o quê? Não, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu venho na igreja, eu me afasto da bebida, eu me afasto da prostituição, você é o quê? Sabe qual é o nome para você? Pecador. Redimido pelo sangue de Jesus, só isso. Você não é. Um dia alguém chegou para Agostinho e falou assim: Agostinho, eu não vou tomar a ceia não, Agostinho, porque eu estou em pecado. Eu pequei, eu falei. Ele falou: toma, isso aí é para pecador. Isso aí foi feito para pecador.
Foi feito para ela. A pessoa dizer assim, eu não vou participar da ceia porque eu não me sinto digno. Irmão, quem de vocês aqui pode dizer que é digno? Quem? Quem levanta agora de pé e diz, eu sou digno? Tem alguém? Pelas suas obras? Pelo que você fez? Você é digno? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Sem a graça de Deus, nessa Bíblia, não somos nada. Nada e mais nada. Tá? Então é claro que Deus não inocenta o pecado. Isso de maneira alguma. Deus ama o pecador, mas não é um pecado. Todo pecado tem que sofrer consequências, porque Deus não é injusto. Todo homem que pecar, a Bíblia diz, o homem que pecar, essa alma morrerá. O que o homem semear, ele vai colher. Mas não é as suas obras que vão te salvar, que vão te justificar. Tá? A alma que pecar, a Bíblia fala que essa morrerá, esse é o salário do pecado. Mas nós que íamos morrer, Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos para frente aqui. Por isso que diz Efésios 2,8. Quem pode ler lá? Efésios 2,8. Lê rapidinho para mim. Todo mundo conhece, né? Recorre salteado. Pela graça foi o quê? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante. Agora vamos lá. Nós somos salvos através do quê? Graça. Hã? Não é pela graça que nós somos salvos? Pela graça, né? Então agora vem a pergunta. Momento da pergunta. Lê 1 Pedro 2,19. Quem pode ler? 1 Pedro 2,19. Efésios 2,8, né? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 19? Efésios, capítulo 1, 1,19. Pedro, 1,19. Eu fiz coisa aqui, 1,19. Vamos lá. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Bom, aí vai dizer o versículo antes para dar sentido ao texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. Fomos redimidos através do quê? Através do sangue. Somos redimidos, somos salvos através do sangue. Aqui está dizendo que é pela graça. Lê 2,16 de Gálatas. O que diz lá? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Gálatas, desculpa. Gálatas 2,16. Desculpa. Leio também? Lê. 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Opa, somos justificados através do quê? Através da fé. Mas não é da graça? É do sangue da graça ou da fé, pelo amor de Deus? Aí Tiago vai dizer o quê? Que a fé sem as obras, então precisa das obras para ser salvo. E na verdade, então, o que vocês acham? Que é através da graça, do sangue, da fé ou das obras? Hã? A graça para que Você é salvo pela graça. Vou misturar tudo. através da título do sangue, eu sou salvo pela graça através Que a do graça do sangue. Senhor Jesus se é manifestada a todos os homens. Se é manifestado. Trazendo salvação a todos. Mas graça não é feminino? Não nessa palavra. Não foi Se graça, não tinha que ser graça. Doutor, graça manifestada. Não tinha que ser. Não tinha que ser manifestada para os portugueses? E por que manifestada? Não é Jesus. Porque não foi. Porque essa graça manifestada, a graça ali, quem é essa graça? Jesus. Se fosse manifestada, podia dizer que é Maria. Quando fala graça manifestada, não é que tem erro de português. É que graça ali é Cristo. Cristo é a graça. Aí não entra Maria, aí não entra no Rosário, ainda não entra Guadalupe, não entra Fátima, não dá lugar para ela, só dá lugar para Cristo.
Bom, agora por que a Bíblia fala que pela graça sois salvos? A graça, na verdade, a graça é o quê? A graça é a fonte, tá? Nós somos, qual é a fonte de salvação? A graça. Agora o sangue é o quê? É o meio pelo qual somos salvos. A fonte é a graça. O meio que foi usado é o sangue, não é certo? Agora, a justificação, a fé, não vamos falar da fé, a fé é como recebemos. É como recebemos. Nós recebemos, tá? A graça é a fonte, o sangue é o meio, a fé é como você recebe, através da fé. E as obras? As obras é o que? É a evidência. Quem é salvo é evidente que ele vai fazer obras. É os frutos. Como isso? Como eu sei que o crente é salvo? Ele apresenta obras. Todo crente salvo, então, as obras são as evidências. Por isso que você vai ver todos esses ingredientes aí. Evidências. Tá? Deu para entender, né? A graça é a fonte, o sangue o meio, a fé é como e as obras é a evidência. Todo salvo, ele não faz obras para ser salvo, ele faz porque é salvo. Ok? Bom, que oração para a gente terminar? Meu Deus. Então, só mais uma coisa para a gente terminar. Isso aqui é importante eu falar, tá? Gálatas 4,15. E a gente termina agora. Gálatas 6,11, vai. Gálatas 6,11. E Gálatas 4,15. Lê 6,11. Alguém lê? Quem pode ler? Com que grandes letras o escrevi por minha mão. O que vocês entendem por isso? Quando Paulo disse isso? Vede, Com que com grandes grandes letras vos escrevi por minhas. pela mão dele. Essas são as dois pontos de vista aí que pode levar. Primeiro, Paulo podia dizer assim: olha como eu escrevi coisas grandes para vocês. Coisas. Ou também, porque essa é a única carta escrita pelo punho de Paulo. Então, acredita que Paulo, ele escreveu letras grandonas, para ele mesmo poder enxergar também. E vocês sabem que Paulo tinha um problema na vista. É os Colossenses que fala. Em Gálatas mesmo. Se possível fosse. Ó, os Gálatas. Ele fala assim: ó Gálatas, eu sei que se possível fosse, vocês arrancariam os olhos e me dariam. Não foi? Porque alguns historiadores chegam a dizer que os olhos de Paulo lacrimejavam direto. Ficava lacrimejando. E ele tipo, quer ver como é possível, para a gente terminar agora, é possível que Paulo tinha um problema de vista? Abre aí. É importante você abrir Atos 23, 4 e 6. Alguns vão falar que ele era manco também, né? Isso, e careca, né? Manco, caolho, baixinho. Manco, caolho, baixinho, cabeçudo. Baixinho. Tá? Baixinho. Abre Atos 23, Atos 23, 4 a 6. 4 a 6. Quer ver? Como pode ser que Paulo tinha até um problema na vista mesmo? Aqui, ó, onde está que eu falo aqui, arrancaria os olhos, está em Gálatas 4,15. 4,15 diz assim: ora, onde está aquele que vosso júbilo, porquanto eu mesmo, porque a igreja, dos Gálatas, eles estavam firmes. Quando Paulo escreveu, eles já não estavam tão firmes. Onde está aquele grande júbilo? Porque eu mesmo sou testemunho de que quando fosse possível, terias arrancado os próprios olhos e me ofereciam a mim. Gálatas 4,15. Quer ver como é possível que ele tinha um problema na vista? Ó, 4,15, Atos 23, versículo 4 diz assim. Todos encontraram aí? Irmãos, lê o versículo 3. Quem pode ler o versículo 3? Atos 23, 3. 23, 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branquear. Chamou ele para de branquear, né?
Por quê? O camarada deu um tapa em Paulo, né? Foi lá, deu um tapa em Paulo e Paulo agora falou. O que ele disse? Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Ó. Ele fala, né, o endemoniado. Você está aí, ó. Você está aí para me julgar segundo a lei, mas pela lei, a lei manda mal, você está me batendo, né? A lei manda mal, você está testando a lei ali. Você tinha que me amar, está me odiando. Só que Paulo não sabe quem que era esse homem. Você sabe quem era esse homem que bateu nele? Só uma parede branqueada. O parede branqueado. É o parede branqueado, boa saída, pastor. E o parede branqueada nada mais era do que a autoridade máxima da época, que era o sumo sacerdote. Olha o versículo 4. O que diz o versículo 4? Irmãos, é isso que diz aí, né? Não, o que diz depois? O que diz? 3, eu acho, né? Não, 4. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo rapaz, respondeu: eu não sabia que era o sumo sacerdote. E lascou tudo. Agora, como que ele não enxergou que era o sumo sacerdote? Todo mundo conhece o sumo sacerdote. Estava aqui. Todo mundo conhecia o sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote era diferente. Ó, pega aí, você está no sinédrio com 70 pessoas, você não sabe quem é o sumo sacerdote? A roupa dele já é diferente da dos outros. Mas começa tapa mesmo, viu? Aí falou, irmãos, põe a mão na cabeça e imagina, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Pois está escrito que não fale mal da autoridade do seu povo. Eu jamais ousaria bater se eu soubesse que era o sumo sacerdote. Eu não faria isso, porque eu tenho contra a lei. Se eu agora mesmo acabei de falar, né? Se agora eu mesmo acabei de falar que você não cumpre a lei e eu estou levantando como seu sacerdote, estou fazendo a mesma coisa. Ih, rapaz, me perdoe. Então Paulo, sabendo que alguns dos saduceus eram contra os fariseus, foi a dor do sinédrio. Irmãos, sou fariseu igual a vocês. Então, o que se leva a crer é que Paulo não estava enxergando que era o sumo sacerdote. Ou se tiver outra explicação melhor, eu agradeço. Tem? Tanto é que ele está chamando o cara de parede branca. Ele falou a verdade, mas na verdade ele não podia falar porque era uma autoridade. Você vê que é respeitar uma autoridade? Por isso que Romanos diz, né? Obedeça às autoridades e terá louvores dela. Mesmo que ele seja. Saul estava fora da posição, mas ele nunca ousou se levantar contra Saul. Mesmo sabendo que ele estava errado, nunca ousou levantar contra a autoridade, mesmo que ele esteja errado. E não há nenhuma autoridade que seja colocada por Deus. Amém? Não dá tempo de falar mais sobre isso. A briga de Pedro e Paulo. Aí, enchi agora, hein? Tá tarde, eu vou ter que ver. Você me leva semana que vem? Me leva? Então me leva semana que vem que eu falo, tá? Que agora a hora não dá mais, já passamos quantos minutos? Olha a hora, pai. Então vai ser o primeiro assunto da semana que vem, Lúcio. Você não chega atrasado, tá? Amém. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por essa oportunidade. E tivemos a presença do Marcelo aqui hoje.